Quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Peço que acompanhem a leitura que farei e permaneça com a tua Bíblia aberta, se possível for. 1 Samuel 16. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência. E o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele.
Oremos mais uma vez. Deus bendito, a Tua palavra por si só fala pela ação do Espírito Santo, mas nós queremos conversar um pouco acerca dela, e eu clamo ao Senhor por misericórdia de mim, tão pequeno, e de cada irmão, cada irmã que ouvirá os comentários, a exposição deste texto, ó Deus. Em nome de Jesus, te peço e agradeço. Amém. Irmãos, este bimestre, maio, junho, o tema geral é uma família real, exposições baseadas na vida de Davi. Conforme o pastor explicou de manhã, é bom que eu faça essa explicação. Real, não é no sentido de realeza, mas de realidade. Porque toda família tem seus problemas. A minha os tem e a de vocês também. É a nossa realidade. E o tema que eu escolhi, segundo esse texto e pensando no tema geral, é a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Aparentemente, esse tema não tem nada a ver com a família. No caso, a família de Jessé, que é a que está mais completa ali, né? Da qual Davi fazia parte. Mas entendo que o nosso Deus, o Senhor da história, quer nos fazer lembrar, ou lembrados de que Ele é soberano. Ele é soberano e de que cada um de nós é um cooperador com Ele. E posto isso, eu quero te encorajar a direcionar o teu pensamento a uma reflexão acerca das ações, as tuas ações no seio da tua família, da sociedade, no bairro, entre os vizinhos, onde quer que você estiver, e venha a acessar esses locais a partir de hoje ainda, amanhã, principalmente, que é um dia útil, né? E é importante ressaltar que as nossas ações geram resultados. As nossas ações podem gerar bons resultados ou maus resultados. São as consequências, né, das nossas ações. A família, todos sabem, foi instituída por Deus e antes do advento do pecado. Tal é a grandeza no sentido de ser a célula máter da sociedade, de ser a sociedade mais em condições mais plenas. Teria condições plenas se vivesse em cada família à luz dos preceitos de Deus. Então, nós precisamos valorizar a família, porque hoje ela está banalizada. Vou dizer mais, estão agindo para destituir a família. O homem e a mulher foram formados à imagem e semelhança de Deus, e ao serem unidos por Ele, tornaram-se uma só carne. Novidade nenhuma até aqui, né? Imagem e semelhança de Deus no ser humano fazem dele um ser moral. E como seres morais que somos, significa que temos a responsabilidade pelos nossos atos. Cada um é responsável pelos seus atos. É importante também nos lembrarmos de que o desenvolvimento se inicia na vida intrauterina. Isso é importante, irmãos, porque quando uma pessoa engravida-se, há a concepção, no ventre materno, aquela substância ainda informe, tomará forma e dentre 3 meses mais ou menos, torna-se um feto, e a palavra de Deus deve ser ministrada a esse feto, a essa criança que está em gestação, para que ela já ouça, mediante a mãe, e ela ouve essa relação simbiótica, e já comece a aprender acerca de Deus. Você como marido, esposa, vocês que são casados, pretendem ter filho ou filhos, mães que estão em gestação, façam isso. Ministre ao ente tão pequeno que está no teu ventre. Porque os teóricos, em geral, do desenvolvimento humano, entendem que a personalidade é formada
cerca de 80% dela até a idade de 7 anos, mas o ser humano é incompleto até o dia em que ele morrer. Portanto, é importante ele estar sempre valorizando e sempre fazendo autoanálise acerca do que tem sido, da maneira em que se relaciona, seja dentro de casa, com o cônjuge, com o filho, se são filhos para com os pais, para entender melhor como se processa essa maneira, como se processa os relacionamentos, né? E de maneira que possa agradar a Deus. Sob o ponto de vista meramente humano, é mais ou menos nessa linha. O ser humano nasce, já chega chorando, porque né, sai de um lugar confortável, quentinho ali, vem, e se não chorar, a pediatra bate no bumbum para chorar, não é isso, Carol? É isso mesmo, né? Então, esse é o ponto de vista humano, mas o Senhor é soberano e é Ele quem dirige a nossa história, é Ele quem dirige a tua história, a minha história, dirigiu aqui a de Saul, a de Samuel, da casa de Jessé. Então nós queremos pensar sobre isso e essa história, né, fazer lembrados aqui de que a história narrada neste capítulo envolve 3 personagens principais, os quais são Samuel, o sacerdote, o juiz, envolve Saul, o rei, e Davi, o não contado entre os irmãos. Não contados por eles, mas não contado por eles, mas contado por Deus. Antes de comentar esse texto, entendo que é importante você se situar acerca do momento em que essa narrativa reportava, né, a quem reportava e o que estava acontecendo ali, conforme nós lemos. Rapidamente aqui, em 1405, Josué sucedeu a Moisés. A condução do povo de Israel, libertado do Egito, rumo a Canaã. E ele, depois de transpor o Jordão com o povo de Israel, conquistou os reinos ali. Durante 7 anos ele empreendeu as campanhas militares. Ao cabo desses 7 anos ele dividiu a terra com os 12 filhos, ou as 12 tribos dos filhos de Israel. Mais 25 anos se passaram e Josué morreu. Tendo morrido Josué, começou o período chamado de teocrático, em que 13 juízes foram levantados por Deus, cada um ao seu tempo, para julgar a nação de Israel, para livrar Israel da opressão dos inimigos, até que chegou o ano 300. Esse período foi de 373, quando da morte de Josué, até o ano 1050, quando Saul foi ungido rei sobre o reino unido de Israel, composto pelas 12 tribos dos filhos de Israel. E acerca do tema soberania, a soberania de Deus é a responsabilidade humana, eu quero destacar alguns aspectos. Primeiro, Deus rejeitou a Saul. Eu julguei importante, irmãos, pensarmos sobre a rejeição de Saul, para que tudo que ele fez, que está registrado nas Escrituras, e aqui no primeiro livro de Samuel, sejam observados por nós, por mim e por você, como um contra-exemplo, ou seja, um exemplo a não ser seguido. Tem muita coisa, mas a gente não tem tempo para tanto, né? Por exemplo, lá no capítulo 8, versículo 1, vou só comentar: tendo Samuel atingido a velhice, os anciãos de Israel foram a ele e lhe pediram que constituísse um rei que reinasse sobre eles, tal como as outras nações o tinham. Samuel não gostou daquilo, levou o caso a Deus, depois explicou o que significaria ter um rei como as outras nações, mas eles insistiram, e aí Deus disse a Samuel: atende à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Essa palavra é importantíssima para mim e para você.
Deus é o Rei de toda a terra. Cristo é o nosso Salvador e o nosso Senhor também de toda a terra. O Espírito Santo é Senhor também de toda a terra. E nós, como estamos? Como você está em relação ao reinado de Cristo no teu coração? Ele reina de fato? Irmãos, o Espírito Santo habita em nós, não há lugar mais para o eu. Bill Bright desenhou ali, ilustrou as condições do homem, né? Quando é ímpio, o eu está dentro, está no trono do coração dela, da vida dela, e Jesus está fora. Quando ela é regenerada, o Espírito entra, mas muitos, e aí tem um processo, né? Até que a gente entregue totalmente toda a nossa vida para que ele reine, né? Então Deus ordenou que Samuel ungisse a Saul como rei, sobre o Reino Unido de Israel. E após esse ato, meus irmãos, está registrado no capítulo 10, que o Espírito do Senhor apossaria dele, o profeta diz a ele, vai acontecer, você faz isso, deu instruções, leia a história, e aí ele diz, e o Espírito do Senhor apossará dele, apossará de ti, e que profetizaria. Irmãos, aquela palavra do profeta cumpriu-se naquele dia. Ele recebeu, o Espírito veio sobre ele, está escrito assim, descerás, outra instrução de Samuel, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Ele já havia recebido, conforme eu disse, naquele dia mesmo, ele recebeu, o Espírito apossou-se dele, mas ele não obedeceu ao mandato do Senhor, e conforme o capítulo 13 de 1 Samuel, no segundo ano do seu reinado, Saul foi rejeitado, porque ele não esperou por Samuel, o sacerdote, Samuel que teria, ele que tinha esse ofício, era ele que sacrificaria, e Saul como rei, usurpou o sacerdócio de Samuel. E quando Samuel chegou ao cabo dos 7 dias, e ele havia sacrificado, ele foi repreendido. E Samuel disse, procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. Irmãos, é lamentável, mas Saul, diante da primeira circunstância embaraçosa e de risco que Deus criara, por que eu estou falando que Deus criara? Ele criou, porque criando circunstâncias, Deus sempre fez isso, as pessoas agem, e em agindo cumpre-se o seu propósito, as circunstâncias surgiram, e ele agiu dessa forma. Ele não passou sequer no primeiro teste de fidelidade ao Senhor, seu Deus. Primeiro teste. Irmãos, quando o dia mau chega à tua vida, à minha vida, à nossa vida, de que maneira? Como nós agimos? O dia mau chegou, às vezes a situação é tensa, às vezes em apuros. O que a gente tem feito? O que faremos quando ele chegar? Certamente chegará, né? Que o Espírito Santo que habita em você, diferentemente do que era lá no Antigo Testamento, ele habita permanentemente em toda pessoa regenerada. O Espírito Santo não residia em Saul, mas depois que foi ungido, ele experimentou o Espírito nele e até profetizou, mas não levou a sério o que Deus lhe concedera, infelizmente, mas cumpriu-se o propósito de Deus, felizmente.
a desculpa que ele deu. Os filisteus, ele falando consigo mesmo, explicando para Samuel, os filisteus descerão contra mim, ele pensou, né? A Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. Está registrado dessa forma. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. 1 Samuel 13, 12b. Olhemos as desculpas dele. Justificando, tentando justificar-se. Irmãos, nós agimos de forma semelhante muitas vezes. Nós temos a tendência de justificar, nós resistimos ser contestados, nós queremos nos manter, ou manter a nossa posição, o nosso pensamento. É sempre assim, quando alguém chama a tua atenção, como você reage? Normalmente é assim, não, mas, né, a gente não explica? Fica explicando. Não, mas não é bem assim. Isso acontece comigo também, irmãos. Eu sou um mortal pecador como você também. Mas nós somos santos porque o Senhor nos separou para Ele. E buscamos essa santificação dia após dia. Mas ele tentou se justificar. Em segundo lugar, Deus escolheu a Davi. Conforme eu havia dito, Saul, os seus atos, não devem ser seguidos. É um contra-exemplo. Deus escolheu a Davi. O primeiro versículo aí do capítulo que nós lemos, né? Dentre o que está escrito, Deus disse a Samuel, porque dentre os filhos de Jessé, dentre seus filhos, me provi de um rei. Parte final do versículo 1. E antes de falarmos sobre a escolha de Davi, precisamos entender que Saul havia sido rejeitado no segundo ano, conforme já disse, mas Deus permitiu e manteve ele como rei sobre o Reino Unido de Israel, né, as 12 tribos, durante mais 38 anos. Irmãos, é assim, algo maravilhoso, porque está escrito, Samuel disse a Saul, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, falando diretamente com Saul. Samuel, meus irmãos, não sabia quem era esse homem. E eu fico pensando, como ele ficou intrigado. Sabe por que Samuel ficou muito intrigado durante, sabe quanto tempo? Só para esse homem nascer, faltavam-se 8 anos. Depois de 8 anos que Samuel entrega essa palavra vinda da parte de Deus, é que Davi nasceu. Você pode estar perguntando, mas como assim? Isso. É simples o cálculo aqui. Saul reinou 40 anos, mais 38, porque ele havia sido rejeitado no segundo ano. Ora, Davi começou a reinar com quantos anos? 30. Davi começou a reinar com 30 anos. Se Saul, ao segundo ano, foi rejeitado e ele reinou mais 38, obviamente, 38, você subtrai, né, de 38, 30, subtrai 30, quanto sobrou? 8. Ou seja, Deus está dizendo, eu já provi um outro, eu já ordenei que seja príncipe sobre o seu povo, só que faltavam 8 anos para ele nascer, e mais 22 para sentar-se no trono, em Hebrom, né, sobre 2 tribos. Esse é o nosso Deus soberano, irmãos. Ele rege a história. É Ele que tece cada ser no ventre da respectiva mãe para um determinado fim, para um propósito. Glorifique a Deus pelo fato de você estar aqui, de você ter sido alcançada pela tão grande salvação que o Senhor nos outorgou em Cristo. Dê glórias a Deus porque você nasceu onde você nasceu. Jamais você deve fazer como muitos fazem,
amaldiçoam o Brasil e falam um monte de coisa. Não imitem a Saul e nem imitem essas pessoas. Não fale mal. Eu louvo a Deus pelo fato de Ele me ter tecido no ventre da minha mãe, na roça. Meus pais eram sitiantes. Aos 8, 9 anos é que eles mudaram, né? Nos levaram para uma cidadezinha do interior de Minas. Lá, todos os 12 nasceram sob o auxílio de parteiras, ou uma parteira, obviamente. Nada de hospital, nada disso não. Na época era assim, irmãos. Louvado seja Deus, porque foi lá que eu nasci. Meu pai e minha mãe eram crentes. Serviam ao Senhor, o Senhor na igreja presbiteriana. Tinha uma congregação lá na roça. E eu louvo a Deus por isso. Meus pais eram evangélicos, crentes no Senhor. Na sua simplicidade, nos ensinou culto doméstico. Pega isso como exemplo, exemplos, irmãos, para você também aplicar na sua família. Você que tem filhos pequenos, que seja um ou mais, façam isso. Se não tiver, você é casal ainda, orem juntos. Vamos prosseguir. Enquanto ele estava sendo esquecido, né? Ele foi esquecido. Vocês perceberam na leitura, né? Mas Deus não. Ele não foi contado entre os irmãos, mas Deus o conheceu antes da fundação do mundo, o contou e o escolheu. É assim que Deus faz. Você está aqui e você exerce o que você exerce como servo de Deus, servindo a Ele, servindo à igreja, servindo a Ele, servindo na sua profissão, porque Deus direcionou os teus passos para que isso acontecesse. Deus direcionou os passos do pastor Ronildo, do pastor André, dos meus passos, para que nós estivéssemos à frente desse rebanho que é do Senhor. E nós não temos poder nenhum sobre ninguém, nós somos iguais perante o Senhor. Há uma hierarquia, porque ela é necessária. A liderança da IPJC está sobre os ombros do pastor Ronildo, porque ele é o titular, e é assim que funciona na presbiteriana. Nós somos seus auxiliares, e estamos aqui para auxiliar mesmo, auxiliar a vocês, e precisamos ser auxiliados por vocês também, meus irmãos, para nós crescermos juntos na graça e no conhecimento do Senhor. Não apenas o conhecimento acerca dEle, mas conhecê-lo experimentalmente. Isso requer oração, palavra, jejuns. Samuel teve medo. Você também tem medo de vez em quando? Mas Saul vai me matar. Saul era um homem intolerante. Vai me matar. Irmãos, eu quero comentar rapidamente aqui sobre o que Deus disse. Toma contigo um novilho e diz, vim para sacrificar ao Senhor. Irmãos, é possível que, eu nunca pensei isso não, mas é possível que haja um pensamento assim, venha esse pensamento, né? Talvez já veio alguns de vocês. Parece que Deus está querendo dar um jeitinho aqui. Tem nada de jeitinho aqui não. Deus ordenou, faze isso, porque ele era sacerdote. Não tinha nada de burlando nada, ele estava com medo, mas ele tinha autoridade, ele era sacerdote e ele era respeitado pela comunidade de Israel. Esses anciãos aqui que estavam também com medo, tremeram, eles tremeram, é de paz a tua vinda? Porque no contexto, segundo o que estava ali acontecendo, eles temeram também o rei Saul. É de paz, eu vim sacrificar, afinal de contas, eu sou sacerdote. E era um homem respeitado, né, de caráter ilibado, certamente essas palavras trouxeram ânimo àquelas pessoas, tanto é que eles acompanharam Samuel
à casa de Jessé. A ordem foi dada para que ele fosse sacrificar e fazer isso na casa de Jessé. Convidarás Jessé para o sacrifício, tal, não vou ler o texto todo, apenas os versículos 6 e 7, para a gente comentar. Sucedeu que entrando eles quem? Samuel, os anciãos que foram com ele, entrando aqui na casa, né, de Jessé, viu a Eliabe. Aí Samuel disse consigo, está diante do Senhor o seu ungido. Ele só pensou, aí Deus conhece todas as coisas, conhece o nosso pensamento. Aí o Senhor diz a ele, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Aqui, irmãos, nós podemos também extrair uma lição. Todos, mas principalmente você que é solteiro, solteira, que está procurando um namorado, uma namorada. Cuidado. É difícil não atentar à aparência, né? Difícil. O moço quer uma moça bonita. Eu não fui bobo, né? Vocês não... Não, chega. Mas aí tem um detalhe, né? O Senhor me conheceu antes da fundação do mundo, tal como a conheceu. Mas eu não sabia que eu era dele, não sabia. Nós nos casamos quando eu contava 23 anos de idade e ela 16 e 11 meses. Pastor. O senhor José de Mello assinou por ela, não teve problema não. Glória a Deus e aleluia. Estamos casados há 46 anos. Glória a Deus e aleluia. Temos 6 netos, 3 filhas. 3 filhas, 6 netos. Uma menina dentre todos, né? Glória a Deus e aleluia. Uma menina. Gosto demais de menina. Tivemos 3, né? Muito bem. Compartilhando um pouco da minha família, prossigamos. Aparências. Se fosse pela aparência minha, ela não teria me escolhido, não, né? Mas ela falou um dia para mim, mas a beleza interior, a tua beleza interior é que me agradou mais. Algo de bom, né? Tem nada de bom na gente não, mas tem aí uma raspinha para mim. Bom, vamos lá. Não atentes para a sua aparência, eu o rejeitei. Por quê? Muito conhecido esse versículo, né? Porque o homem vê o exterior, mas o Senhor, o coração. E o coração, segundo as Escrituras, é o ser em sua totalidade, né? O coração expressa todo o nosso ser. Após Eliabe ter passado à frente de Samuel e ter sido rejeitado, não é esse, passou mais um, quer dizer, Jessé foi conduzindo, passou mais um, que é o Abinadab, passou o Samar, não é esse, passaram todos os outros 4, depois os outros 4, totalizando 7, e nenhum destes. Porventura, há ainda mais alguém nessa casa? Foi a pergunta, né? Aí, assim. Não era contado, Davi não era contado. E aqui, irmãos, Davi, é possível que ele tinha uns 16 anos. Ele teria que esperar mais uns 14, né? Mais 14, era 16, para reinar sobre parte do Reino Unido de Israel. E aí, tendo passado todos os 7, ele pergunta e Jessé responde, sim. Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Samuel disse, então manda chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa sem que antes ele chegue. E assim que ele chegou, disse o Senhor a Samuel, levanta-te e unge-o, pois este é ele.
Se a gente pudesse estar ali para ver, é curiosidade da gente, né? Eu fico curioso querendo saber, assim, não tem jeito de saber, né? Como que esses 7 irmãos de Davi, como eles agiram? Deve ter fulminado aquele menino, né? 16 anos, está recebendo, vai receber a unção para ser rei. Ô vontade de esgoelar esse menino, né? Eles não estavam nem aí para Davi, mas Davi fazia o seu trabalho com esmero, com dedicação, e Deus honrou a Davi. Era novo ainda, apacentando ovelhas. Saul, por outro lado, preocupava era com jumenta. Olha que diferença, né? Até na escolha lá do que fazer, já vai traçando, parece, né, a personalidade. E aí, esse garoto de cerca de 16 anos foi ungido. Tomou, versículo 13, tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. As Escrituras não perdem tempo, né, com registro de coisas que são meras curiosidades nossas, né? Mas a gente tem o direito de ficar pensando até para a gente extrair algumas lições. Por que invejar o irmão? Por que invejar a quem está sendo bem-sucedido? Bem-sucedido no sentido bíblico, irmãos, não é no sentido mundano aí não. O Espírito do Senhor capacitou a Davi para que abençoasse a casa de seu pai, mais ainda a partir daquele momento, porque o texto é muito claro que estava sempre com ele. Eu já comentei e vou repetir, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não residia permanentemente em ninguém. Deus tabernaculava com seu povo. O Espírito Santo ali, seja em Samuel, em Saul, não, em quem quer que fosse, não era para selar para a salvação necessariamente, não. Era mais para capacitar, para que a pessoa desenvolvesse a função, o ofício, o que fosse, segundo o chamado do Senhor. Esse é o sentido, essa é a verdade acerca do Espírito Santo, até que Jesus veio e o Espírito Santo, o outro Consolador, veio cumprindo a promessa de que o outro Consolador viria. A partir do Pentecostes, então, todos que receberam o Espírito Santo, o receberam e esse Espírito permaneceu em cada um deles, assim como, e se ele está em você, se você é uma pessoa regenerada, ele está, e aí ele habita e jamais sairá. Jamais sairá quando você viver aqui, né? Ele não sai. Você pode até apagar o Espírito na tua vida, mas ele está ali. Aqui no Antigo Testamento, não. Tanto é que Davi um dia orou, não retires de mim o teu Espírito. Que maravilha ter o Espírito, né? Ele sentia aquele gozo, aquela alegria, aquele prazer. E nós estamos sentindo tal como Davi sentiu naquele dia, porque ele tinha parâmetros, né? O Espírito vinha, ele sentia de uma forma. O Espírito saía, ele se via de outra forma. Aí ele, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. E nós precisamos valorizar o Espírito Santo, que é Deus e que habita em nós, habita em mim, habita em você. Olha que maravilha, um Deus transcendente, que nem o universo pode contê-lo, e como ele cabe em nós. Que mistério, que maravilha, glória a Deus por isso. Em terceiro lugar, Saul sofreu as consequências de seus atos pecaminosos, ou melhor, eu coloquei o verbo no plural, no presente. Saul sofre consequências de seus atos pecaminosos, enquanto Deus prepara o seu escolhido, é a segunda parte do texto. Irmãos, se você ligar o versículo 14 ao 13, ou vice-versa, dá a ideia de que a ideia é a seguinte, no mesmo momento em que Samuel está recebendo o Espírito, parece-me que o Espírito saiu de Saul, o Espírito do Senhor, e foi para Davi.
tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava. Primeira consequência sofrida por Saul: seu reino não subsistiria. Conforme comentei aí, lendo uma parte do texto lá de 1 Samuel 13. Em muitos casos, as consequências da desobediência são funestas. E esse termo significa geram morte. Consequências funestas. Se você já ouviu essa expressão, aqui o verbo tem esse sentido. Gera morte. E com Davi não aconteceu vida, mas com Saul foi morte. Vamos nos reportar ao Éden. A desobediência de Adão e da sua mulher gerou morte. A morte do primeiro casal e a morte de toda a humanidade, de todos os tempos. A segunda consequência dos pecados de Saul, e a pior delas, foi essa que eu acabei de ler. O Espírito do Senhor saiu dele. Terceira consequência: um espírito maligno da parte de Deus passou a atormentar aquele homem. Alto, forte, o texto diz que ele era bonito, não sei o quê, agora está fragilizado, porque um demônio numa pessoa acaba com ela. Não é brincadeira isso não. Além do Espírito de Deus ter se retirado de Saul, agora esse espírito maligno atormentava a ele. Irmãos, há basicamente duas possibilidades acerca desse espírito. Primeira, um anjo do bem foi enviado por Deus para causar o mal a Saul. Essa é uma linha de raciocínio que alguns têm, né? Alguns teólogos. Outra possibilidade é que um espírito maligno foi enviado da parte de Deus para atormentar Saul. Ou é o espírito maligno, que ele é do mal fazendo o mal, ou é um anjo do bem, seguindo as ordens de Deus para fazer o mal para Saul. Para quê? Para discipliná-lo. Notem que os servos de Saul identificaram, eu não vou repetir aqui, vocês leram comigo, identificaram em Saul um espírito maligno, e aí aconselharam ao seu senhor, dizendo: busque alguém que toca harpa. E aí essa pessoa, esses servos, né, um deles diz: quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele, esse músico, dedilhará, e havia sido aconselhado que buscasse a Davi, né, ele dedilhará a harpa, e esse espírito maligno se retirará, você se sentirá melhor. Estou dando mais detalhes aqui, né? Se sentirá melhor. Irmãos, é impressionante a reação de Saul. Algo tão sério dessa natureza, era para o camarada botar a cara no pó, porque experimentou o demônio nele ali, e mediante essa palavra, não aceitar o paliativo, deveria ter humilhado-se perante a poderosa mão de Deus e ter clamado por misericórdia, mas ele não fez isso. Ele permaneceu com seu coração duro. E o pecado na vida do ser humano é assim, meus irmãos. Ele vai descendo os degraus, rumo ao abismo. Muitos têm resistido à palavra de Deus. Muitos que estão por aí dizendo: eu sou desviado, eu sou desviada. Desviada de onde? De uma igreja local? Porque da igreja de Cristo eu não creio que tem desviados, não. Se você foi regenerado, regenerada, eu creio que você vai permanecer, porque o Senhor segurará sempre na tua mão e vai te manter. Se você cair, Ele vai te levantar. Essa conversa: eu sou desviado, eu passei pelas águas, não sei o quê, isso não condiz com o evangelho
genuíno de Cristo, não, né? Estou fazendo crítica no sentido desdenhando, não, meus irmãos, eu estou falando de algo sério, porque eu já experimentei conversar com pessoas sobre esse assunto, e 100% dos casos, foram umas 8 pessoas ao longo aí de um tempo, todas elas, depois que eu explicava o que é uma igreja local, o que é ser membro dela e ser membro da igreja de Cristo como regenerado, uma pessoa regenerada, aí eu perguntava, você é desviado, desviada da igreja local ou da igreja de Cristo? Agora eu entendi que eu não era da igreja de Cristo mesmo, não. Então clame por ele, né? Para que seja. Muito bem. Outra expressão aqui, tremenda aqui, que um deles lá, dos servos de Saul disse, foi o seguinte, está aí no versículo 18, ele fala, eu conheço um filho lá de Jessé e tal, finalzinho do versículo, depois de falar da aparência dele, diz assim, aparência física, e o Senhor é com ele, eis a chave não gosto do termo sucesso, mas eu vou referir, do sucesso de Davi no sentido bíblico, de lograr êxito em todos os seus, quase todos, né? Não é em todos, porque ele era um pecador igual nós mesmos, mas ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor era com ele, e ele era um homem que temia a Deus. Você teme a Deus? Sim, né? Nós tememos. E os contrastes aqui, então, entre Saul e Davi, são muitos. O Senhor é com ele. Então, irmãos, conforme eu dei o nome aí para esse tópico, enquanto Deus estava trazendo as consequências, Davi estava sofrendo as consequências, Deus estava trabalhando e treinando a Davi. E aqui vocês notem que Jessé diz acerca dele, né, para ficar com ele, para permanecer com ele, e está escrito aí no verso 21, Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez escudeiro. Agora não era apenas um tocador de harpa, não tinha apenas a função de dedilhar a harpa, para que aquele espírito maligno deixasse Saul por um tempo, mas agora ele foi inserido no exército de Saul, escudeiro. E aí Deus estava preparando Davi para que fosse realmente um guerreiro e um rei bem-sucedido sobre as 12 tribos dos filhos de Israel. Quero pensar com vocês, irmãos, vou fazer algumas colocações aqui, mais como aplicações. Primeiro, nós não devemos ser nécios. Saul foi repreendido por Samuel, acerca da neciedade, ele foi nécio. E nós, irmãos, se agirmos de uma forma semelhante, não devemos ser tolos o suficiente para achar que as raposinhas não existem no seio da nossa família. É possível que haja raposinhos no seio da tua família. As raposinhas são utilizadas como uma metáfora para representar aqueles chamados pecadinhos, não é isso? Uma coisinha aqui, outra ali, raposinhas, que atrapalham o relacionamento conjugal, atrapalham o relacionamento entre família, atrapalham o relacionamento na sociedade. Os chamados jeitinho brasileiro são raposinhas. Falar mal uns dos outros, sentir inveja dos talentos, por exemplo, ou posses, ou realizações de outros, sejam irmãos ou não sejam. Os nossos atos estão perante o Senhor. Ele nos conhece profundamente e conhece também os nossos atos, as motivações do nosso coração. Tudo está descortinado diante do Senhor.
Nada pode ser encoberto. Precisamos nos relacionar com Ele diariamente, buscando afinidade com o nosso Deus e Pai, aprendendo com Cristo, que nos convida, aprendei de mim. Fazer isso todos os dias, irmãos, dedicando tempo para este crescimento, para esse relacionamento com Deus, e à medida que fizermos isso, que você fizer isso, essas raposinhas vão perdendo espaço no teu lar, na tua casa. Tem uma palavra aos solteiros que não têm namorado, não têm namorada, aconselho na verdade, né? Não faça a tua escolha guiando-se por vistas apenas. Acima de tudo, atente à palavra do Senhor, obedecendo ao que Deus preceituou. Cuidado, obedecer é melhor do que sacrificar, eu vou explicar o verbo aqui. Busque em Deus o teu futuro cônjuge, senão você e ele, depois de casados, poderão sofrer consequências que exigirão sacrifícios. É aí que eu estou explicando o verbo. Sacrifícios desgastantes. Vale a pena escolher bem, mas não você mesmo, você mesma, que o Senhor escolha por vocês. Aos que têm namorado, namorada, meu conselho é o mesmo do caso anterior, porém, se um dos dois ou ambos identificarem algo que desabone ali a continuidade, e se der para consertar, conserte, regando isso com oração, mediante o diálogo, acertem-se, porque um namoro, quando ele é mal começado, e persistir nele, como diz aí fora, pode dar, eles falam ruim, né? Pode dar ruim, pode ser ruim. Normalmente assim, deu ruim. Mas é ruim, meus irmãos. É importante você atentar aos preceitos da palavra de Deus. Não façam como Saul fez. Ele não obedeceu à palavra do Senhor, o mandado do Senhor. E olhem as consequências. Lembrem-se, toda família é constituída a partir do casamento de um macho com uma fêmea. É importante dizer isso nesses dias em que vivemos, tá? Portanto, a palavra a você que é do sexo masculino é essa. Vou reportar as palavras a uma pequena frase de Salomão a Davi. Lá está escrito assim, ser homem. É porque ele era novo, irmãos. Não é porque ele não era homem, não. Ele era novo. E Davi está instruindo o filho Salomão, que ia assumir o reinado ainda novo, disse assim, ser homem. Como a sociedade está precisando de homens de fato e de verdade. Há um plano em execução que é abolir a família. E para abolir a família tem que destituir o homem da liderança. Estão trabalhando veementemente para nos destituir. Mas se você pertence a uma família cristã, lute contra isso. Seja o líder da tua família, exerça o seu papel, falando para casados aqui, exerça o teu papel no seio da família, papel de esposo, papel de pai. Um dos deveres ou atribuições do pai é estabelecer normas. A lei, a norma é com o pai. A esposa, a mãe, exerce a sua autoridade em nome do marido, enquanto o marido exerce a autoridade em nome de Jesus. É assim que funciona. Mas esse mundo virou tudo de ponta cabeça e nós fomos afetados, né? Outro conselho, o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Esses princípios são indispensáveis para a constituição de uma família funcional. E lembrando,
estou terminando, que uma família somente poderá ser funcional se ela for nuclear. Nuclear é macho e fêmea, homem e mulher, casados. Começa a família e aí tem um filho, ou tem 2 filhos, é uma família. A pós-modernidade reinventou a família ensinando, aspas, um homem, uma mulher e um pet formam uma família. Ou um homem com outro homem, sem pet ou com pet, forma uma família. Uma mulher com uma mulher, com pet ou sem pet, ou com menino, forma família, não forma coisa nenhuma. Isso é o mundo que jaz no maligno que está ditando essas regras. Fujamos dessa baderna que está hoje em dia, e aprovada inclusive, né? Porque o Estado faz apologia. Isso é uma tendência do mundo ocidental. Este mundo que jaz no maligno está ensinando isso, irmãos, fujamos disso. Encerro, então, com essas palavras: consagremos a nossa vida e a vida da nossa família e hajamos responsavelmente conforme os preceitos de Deus, reconhecendo todos os dias que somos pecadores e que por isso pecamos. Perdoemo-nos uns aos outros, encorajemo-nos uns aos outros, confrontemos uns aos outros em amor, no seio da família e fora dela, oremos uns pelos outros. E assim então, o Senhor haverá de fortalecer a tua casa, a tua família, a tua vida, a vida dos seus. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.